No retorno da sessão presencial aqui no plenário da Casa, a vereadora Chiara Ranieri abordou a dificuldade em relação às academias e também das escolas. As escolas particulares do município, como se sabe, não foram enquadradas nas regras mesmo de flexibilização para a abertura gradual. A vereadora fez uma comparação em relação à possibilidade de aulas particulares com até 5 alunos, com as regras de distanciamento e, lógico, de higiene, para ser adaptado isso em algum modo para a realidade das escolas? Sim, nós temos modelos que já estão acontecendo em vários países que passaram por esse momento mais crítico de isolamento social, que retornaram às atividades em faseamento. Então, não temos que inventar a roda, né? O que chama um pouco a atenção é que nos países desenvolvidos, esse tempo de isolamento das crianças, de escolas fechadas, foi de 1 mês. Nós estamos indo para 3 meses. Não é possível, numa sociedade hoje, uma escola ficar fechada 3 meses, com as crianças em casa. Né? E eu não falo nem só de crianças, eu falo de toda a educação, em todos os níveis, mas das crianças de um modo muito especial. Né? E se nesse momento é permitido que seja feito ensino, aula, para atividades, né, não tradicionais, não convencionais, ou seja, não o ensino básico ou ensino superior, nós estamos falando que é permitido aula para grupos de até 5 pessoas, sejam crianças ou adultos, 5 pessoas, para música, para línguas. Se é possível uma aula em grupo pequeno, a escola também poderia já começar a retornar às suas atividades com grupos menores, como os países desenvolvidos fizeram. Então, turmas reduzidas, horários flexíveis, critérios para a chegada na escola. Então, a criança vai com um calçado, troca o calçado e fica com outro calçado dentro da escola. Não há atividade em salas de refeição, muitas das crianças fazem a refeição na própria sala de aula, o número de crianças em sala também reduzido, então há um revezamento em dias alternados da própria escola para o reingresso, né? Muitas estratégias para que as crianças não tenham momentos de brincadeiras dos coleguinhas, né, próximos. Então, todas as estratégias pedagógicas pensadas para que se respeite o distanciamento, carteiras distanciadas a 2 metros de uma da outra. Então, são várias situações que já foram estabelecidas, que já houve o reingresso, né? A parte de EPI, por exemplo, é um critério que é para todo mundo, não é só para criança, né? Mas a criança também, na China, por exemplo, as crianças usaram a máscara acrílica, né, no retorno às aulas, e não houve distanciamento de carteiras. Né? Então, foi um critério que foi estabelecido lá. As crianças enfileiradinhas, todas próximas umas da outra, com máscara de tecido, máscara acrílica, e todo um rigor na entrada da criança até a escola. Então, é importante que a gente entenda que nós já temos experiências. Agora, precisamos entender que é importante que a escola volte. Não é só a função educacional e cultural que nós estamos falando da escola, é a função social. Nós estamos falando de famílias que precisam trabalhar para sobreviver. Estamos falando de 3 meses de um país parado. Não é possível a gente achar que as coisas vão caminhar bem se nós não reabrirmos as escolas. As academias é uma outra situação. A academia trabalha com prevenção à saúde. A educação física trabalha com prevenção, né? O prefeito me publica um decreto dizendo que a academia está liberada para quem é grupo de risco. Grupo de risco pode ir para a academia. E para tratamento de fisioterapia. Por que o educador físico não pode tratar essas pessoas? Fisioterapia é reabilitação. Educador físico trabalha com prevenção. Pressão alta, por exemplo, é a prevenção que cuida, não é a fisioterapia, não é a reabilitação. E aí a academia, de uma maneira quase que preconceituosa, é cerceada a sua atividade. Não tem sentido se trabalha com as mesmas regras que as outras atividades estão trabalhando nesse momento, por que é que a academia não pode? Sendo que nós temos um decreto federal dizendo que também é atividade essencial, que já tem semanas, e é nesse momento o prefeito atribui atividades essenciais a todas as outras atividades que estavam no decreto federal e não as academias.
Vereador, e por fim, como é que a senhora vê a questão da demanda em relação às vagas no setor público, já que em função do desemprego, uma situação que já vinha pressionando a fila de espera na outra situação, e isso estará agravado nesse momento quando do retorno das aulas? Olha, eu tenho contato com várias escolas que vivem hoje o seguinte momento. Escolas de educação infantil, escolas, principalmente escolas de bairro e pequenas, são escolas que estão fechando. Porque na educação infantil, até os 4 anos, o ensino não é obrigatório. E essas escolas trabalham com o ensino até os 4 anos e trabalham posterior aos 4 anos. E muitas trabalham com o ensino fundamental 1, que vai até o 5º ano, né? E outras não. Outras trabalham só a pré-escola, a parte de educação infantil, e encerram ali e depois as crianças vão para uma outra escola de ensino fundamental, a partir do 1º ano até o 5º ano e depois do 6º ao 9º. Enfim, essas escolas perderam praticamente todas as crianças. Nós estamos falando de uma escola, nós estamos falando de várias. E mesmo as escolas que trabalham com níveis de ensino como fundamental e trabalham com infantil também, perderam praticamente todos os alunos do infantil. Estão com alunos que estão na educação obrigatória, a partir dos 4 anos de idade. Essas escolas menores vão fechar. Essas escolas vão fechar e essas crianças vão aderir à escola pública. Escola pública em Bauru é um problema, não tem vaga. A Secretaria de Educação já sinalizou que aumentou a demanda de procura por vaga. Nós vamos ter um problema muito sério, não só da educação infantil, que tem essa evasão de alunos que vai para a escola pública, mas com os outros níveis de ensino em função da inadimplência. Há escolas que vão fechar por causa da inadimplência dos pais. A criança que está matriculada hoje, ela pode não pagar a mensalidade até o final do ano, porque o contrato é anual. A escola não aguenta. Não existe uma linha de crédito específica para os pais que têm crianças na escola particular. Se os pais não conseguem pagar, no final do ano, esses pais vão tirar as crianças da escola particular e vão transferir para a escola pública. Qual escola pública? Não sabemos. Porque como é que a prefeitura vai se organizar para receber essas crianças na escola pública? Não há tempo suficiente, não há recurso suficiente, não há recursos humanos, nem recursos físicos, não há escolas preparadas. Então a situação é muito séria. Está na hora dos nossos governantes prestarem atenção no papel da educação, das escolas, neste momento, e reabrirem, tomando todos os cuidados, como foi feito nos outros países, para que a gente não tenha um colapso na educação. Obrigado à vereadora Chiara Ranieri, que conversou conosco aqui na volta da sessão presencial aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru, para a Rádio e a TV Câmara.